Olá, meus queridos, Deus abençoe muito vocês. Estamos caminhando junto com São José. Estamos no 11º dia. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Hoje vamos falar bastante sobre essa masculinidade de São José. Prepara aí que vai ser incrível, tá bom? Então vamos ler. Lá na página 59. Beato Gabriele Alegra disse: ele, São José, deve ter rezado muito para conhecer e aumentar sempre seu amor por sua esposa imaculada. Nunca houve um homem mais apaixonado por uma mulher do que São José em relação a Maria. Quanta dignidade e santidade foram exigidas de São José para ser esposo de Maria. Em seu coração feminino, Maria sabia que estava segura na hombridade de São José. Ele era seu cavaleiro guerreiro. Toda esposa deseja um marido assim, um cavaleiro, um protetor e um bom pai. Olha que bonito trazer São José para os dias atuais. Hoje já não se sabe mais a função de um homem, a função de uma mulher num lar. Tudo está invertido. Muitas coisas acontecem, a gente já não sabe mais para onde correr. Que nós possamos recorrer a São José para conseguir, de alguma forma, organizar toda essa bagunça que o mundo tem feito e cometido. O que precisa para ser um bom marido? Um cavalheiro. O homem precisa ser cavaleiro. Eu vejo tantos homens aí grosseiros, tantos homens arrogantes. De nada vai valer, amado. O homem tem que ser cavaleiro, tem que ser um protetor. Eu sempre brinco, né? O homem tem que matar a barata. Tô brincando. Mas é verdade. O homem que tem que proteger, né? Ser um bom pai, proteger a sua família. E olha que interessante. As mulheres merecem homens fortes e protetores, ao mesmo tempo gentis, amorosos e confiáveis. Hoje o homem aí, a maioria dos homens, tudo grosso, né? Com as suas mulheres, fala mal das mulheres. Não, amados, não, tá tudo errado. Os homens têm que ser gentil. Não é amoroso. O homem não pode chorar. Onde está escrito isso? O homem chora, sim. O homem é chorão. Eu sou uma manteiga derretida. Qualquer coisa eu tô chorando. Então as mulheres merecem. Aqui mais voltado para os homens, né? Mas você que é mulher e tem contato com o homem, manda esse vídeo, tá? A gente não tem mandado muitos vídeos para ninguém, porque é um curso aqui da consagração, mas manda, tá? Esse vídeo aí para os homens aí de casa. Toda mulher deseja encontrar segurança nos braços de um homem que está disposto a dar a vida por ela. Inclusive, o próprio São Paulo vai dizer: esposas sejam submissas aos seus maridos, e maridos amem sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Dando a vida. Então é assim que o homem deve fazer também. O homem deve dar a sua vida pela sua família. Deve ser o guerreiro forte. Não o homem garrafinha, lisinho, todo meiguinho. Não. O homem tem que ser forte. O homem tem que ser, de fato, uma coluna na sua casa. Bom? A igreja e o mundo precisa de homens como São José. Ele é o marido exemplar. Então, se você é homem e está aí do outro lado, você precisa ter São José como modelo. Isso serve para as mulheres também. Mas os homens precisam cada vez mais tomar a posição de homem em sua casa. Força, homens. E olha que bacana, Papa Bento XVI escreveu. São José era o esposo de Maria. Da mesma forma, a cada pai é confiado o mistério da feminilidade por meio de sua própria esposa. Queridos pais, como São José, respeitem e amem suas esposas e por seu amor e sua presença sábia, conduzam seus filhos a Deus. Essa é a função dos pais, função primária dos pais, é entregar a Deus o filho, entregar a Deus um filho que ame a Ele. Muito bonito isso, né? Todo coração católico, olha que lindo, quer pastores como São José, padres e bispos, os nossos pais espiritual, que sejam nobres e gentis guerreiros e protetores e defensores. Os católicos esperam que seus padres e bispos sejam fervorosos, confiáveis, amáveis, compassivos e virtuosos,
A noiva de Cristo, a igreja, merece ter líderes dispostos a lutar contra lobos por amor ao rebanho, matar dragões espirituais e pregar a verdade com paixão, caridade cristã e zelo. São José é o modelo de toda a paternidade. Olha que bonito, né? O padre Donald Calloway trazendo agora para a realidade dos pais nossos espirituais. O seu padre da sua paróquia, o seu bispo aí da sua comunidade. Como seria lindo da sua parte fazer com que o seu padre ame também mais São José. Se o seu padre não tem uma devoção a São José, ensine ele. Mostra a ele, entrega esse livro, né? Compra o livro da consagração a São José, entregue a ele. Porque nós precisamos de líderes dispostos a lutar pelo verdadeiro evangelho. O evangelho que não é o evangelho light que tem pregado por aí, não é o evangelho sem o inferno como tem pregado alguns por aí. É o evangelho de verdade, o evangelho de Cristo. Nós queremos, enquanto fiéis leigos, sacerdotes santos. E eu tenho a graça de ter um. Eu tenho a graça de ter um padre muito devoto de São José, que me fez amar São José, e também uma comunidade que ama São José. Inclusive a minha comunidade tem no nome São José Trabalhador. E olha que interessante, São José é o modelo de esposo e pai. Olha que interessante, se os homens, se os sacerdotes imitassem este grande santo, né? A vocação de todos os homens é estar a serviço daqueles que são confiados ao seu amor e cuidado. Muitos homens se esqueceram disso hoje, mas São José ajudará a lembrar. Ele ajudará os homens a serem santos e cavalheiros novamente. Quando você vê um homem por aí muito rude, muito bravo, muito turrão, né? Posso dizer assim, apresente a ele São José, para que São José o ensine de fato a ser cavalheiro. Todos os homens descobrem em São José um modelo de força, fidelidade, heroísmo e virtude. Se os homens, maridos, pais, bispos e padres, seguirem o exemplo de São José, as famílias serão amorosas e seguras. Os maridos serão santos, os padres serão matadores de dragão, e os bispos serão novamente pastores de alma e pilares da verdade. Eu gosto muito de reforçar essa palavrinha. Os bispos serão novamente. Aqui com muita tranquilidade em dizer isso para você, porque eu não sei de onde é a tua região, mas graças a Deus aqui na minha região isso não acontece, mas em algumas, muitos bispos deixaram de sentir cheiro de ovelha, faro da ovelha, e não estão mais pregando a verdade de Cristo. Isso é muito triste. Por isso que a gente deve pedir a Deus, bispos devotos de São José, para que eles voltem a ser pastores de almas, que voltem a sentir cheiro de ovelha, sejam pilares de fato da verdade, porque os bispos, eles são os sucessores dos apóstolos. Todos os bispos merecem a nossa oração e que eles voltem a ser devotos de São José, que eles voltem de fato a acreditar de fato no verdadeiro evangelho. São José é o modelo para todos os homens. Olha que bonito isso, né? Claro que hoje está mais voltado para os homens, mas vale para todos nós. Homens de verdade são cavalheiros e a serviço dos outros. Homens de verdade amam. Homens de verdade protegem mulheres e crianças contra toda ameaça. Homens de verdade estão dispostos a morrer por suas esposas e filhos. Padres e bispos santos estão dispostos a sofrer e morrer pelas almas que lhes são confiadas. Padres e bispos desse calibre não temem o ridículo, a calúnia, a pobreza ou a prisão. Homens como São José estão dispostos a lutar pelo que amam, pelo que é bom, verdadeiro e belo. Que a igreja e as famílias fiquem novamente cheias de homens assim. Que na tua casa, se o seu marido ele está distante de Deus, distante do seu verdadeiro propósito, que é levar os filhos para Deus, coloque sobre São José, se você é mulher, pedindo a proteção de São José pela vida dele. Apresente a ele esse vídeo,
que ele possa de fato voltar a ser uma coluna de fé na tua casa. E aqui eu não me lembro que padre que é, mas eu fiquei tão feliz em ver um sacerdote muito piedoso negando comunhão para uma pessoa que, de maneira declarada e vista e vestida de maneira de outra religião, de outra denominação, provavelmente Umbanda, alguma coisa assim, não entregou a comunhão. E tem sofrido aí processo e um monte de coisa. E que grande sábio este homem foi, esse padre. E aqui finalizo, né? Olha o que está escrito. Que padres e bispos desse calibre não temem a calúnia. Muita calúnia, muita coisa falada sobre ele que não é verdade. A única coisa que ele fez foi proteger o corpo de Cristo, que deliberadamente estava sendo atacado. Que possamos pedir, né, a São José mais padres como esse. Vamos rezar então a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique agora, então, com o texto complementar de hoje, para aprender um pouquinho mais sobre São José e se apaixonar por ele também. Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao áudio complementar do 11º dia, onde vamos falar sobre jovem e esposo de Maria. Se você tem o seu livro, acompanhe lá na página 177 ou através também do PDF já disponibilizado para você nesse grupo. Então vamos lá. São José Maria Escrivá dizia: não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria. Eu imagino jovem, forte, talvez com alguns anos a mais que a Virgem, mas com uma pujança da vida e das forças humanas. Você já leu algo assim sobre a idade de São José? São José Maria Escrivá tem boas razões para afirmar que São José era jovem quando esposou Nossa Senhora, e ele não é o único.
A igreja não tem uma doutrina oficial sobre a idade de São José. Você é livre para acreditar, se assim quiser, que São José já era idoso quando esposou Maria. Você também é livre para acreditar que ele era jovem. Pessoalmente, acho muito difícil acreditar que São José fosse um senhor de idade. As demandas físicas da sua missão praticamente anulam essa possibilidade. Se refletirmos sobre os títulos que a Igreja confere a São José na sua ladainha, guarda do Redentor, casto guarda da Virgem, guardadas virgens, modelo dos trabalhadores, terror dos demônios, notaremos que todos eles parecem indicar que São José era forte, jovem e forte. Esses títulos não descrevem um senhor de idade. Por acaso um senhor é capaz de guardar as virgens? Pode um homem velho, servir de modelo aos trabalhadores? É preciso força para ser guarda, e é preciso saúde para ser trabalhador? Por acaso um homem velho é capaz disso tudo? Como disse Madre Angélica, homens idosos não caminham até o Egito, nem guardam coisa alguma que precise ser guardada com força e agilidade. Nada disso, é claro, implica alguma falta moral dos idosos. O mundo está repleto de senhores de idade virtuosos, sábios e até santos. No entanto, eles não são conhecidos pela capacidade física de fazer o tipo de coisa que São José teve de fazer pela Sagrada Família. Então, por que é que a maioria das obras de arte, séculos após séculos, retratam São José como um homem velho? A melhor resposta a essa pergunta é dada pelo venerável Funtonchen. São José era velho ou jovem? A maior parte das estátuas e pinturas que admiramos representam José como um velho de barba grisalha que tomou Maria e o voto dela sobre a sua proteção com o mesmo distanciamento de um médico que tomasse nos braços uma menina numa enfermaria. Não temos, é claro, nenhuma evidência histórica a respeito da idade de José. Alguns relatos apócrifos o descrevem como um senhor de idade. Os padres da Igreja, a partir do século IV, seguiram essa linha de um modo um tanto rígido. Contudo, quando buscamos as razões pelas quais a arte cristã retratou José como um senhor de idade, descobrimos que assim fez para melhor salvaguardar a virgindade de Maria. De algum modo, considerou-se que a velhice, mais do que a juventude, era uma boa guardiã da virgindade. Assim, inconscientemente, a arte fez de José um homem casto e puro pela idade, em vez de pela virtude. Mas isso é como supor que a melhor maneira de dizer que um homem jamais roubaria era retratá-lo sem mão. Mais que isso tudo, porém, o descrever José como um homem velho nos mostra um homem já sem forças, em vez de um que, tendo forças, dedicava-as a Deus e a seus propósitos. Fazer com que José pareça puro apenas pela carne desgastada é como glorificar um rio que secou. A Igreja não ordenará sacerdote um homem desprovido de suas forças vitais. Ela quer que um homem tenha algo para domar e não os mansos por falta de energia para ser bravos. Não há de ser diferente com Deus. Ademais, é razoável crer que Nosso Senhor preferiria para pai adotivo alguém que se sacrificasse para sê-lo a alguém que o fosse por obrigação. Há também o fato histórico de que os judeus torciam o nariz para casamento entre o que Shakespeare chamou idade rabugenta e juventude. O
Talmud admite uniões assim desproporcionadas apenas no caso de viúvos e viúvas. Por fim, parece impossível que Deus unisse uma jovem mãe, provavelmente entre os 16 e 17 anos de idade, a um esposo velho, se ele não deixou de unir sua própria mãe a um homem jovem, João, aos pés da cruz. Então, por que ele teria dado um homem velho junto ao berço? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa das suas potências viris. Vou ler de novo, isso aqui é muito profundo, hein? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa de suas potências viris. Dado que Maria é que se poderia chamar de virginizadora, tanto de jovens varões como de moças, e a grande inspiração da pureza cristã, não deveria ela, logicamente, ter começado por inspirar e virginizar aquele que provavelmente o primeiro jovem que encontrou José o Justo, foi elevando e não diminuindo a capacidade dele de amar, que ela fez sua primeira conquista. Ela cativou seu próprio esposo, o homem que era um homem e não um mero cuidador senil. José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado. Não, um tipo incapaz de amar. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor. Assim, como daríamos pouco crédito à Virgem Maria se ela tivesse feito o seu voto depois de 50 anos solteira? Tão pouco poderíamos dar crédito a um José que as esposas, se por ser de idade avançada. Naqueles dias, mulheres jovens como Maria faziam votos de amor exclusivos a Deus. O mesmo faziam os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências. Ele não estava no escrúpulo, no crepúsculo da vida, mas na sua aurora borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram em seu casamento não apenas seus votos de virgindade, mas também seus corações, que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em peitos humanos. Uau, que profundo isso! Quão mais belos se tornam Maria e José quando vemos em suas vidas o que se poderia chamar de primeiro romance divino. Nenhum coração humano se comove com o amor do velho pela jovem, mas quem não se comove com o amor do jovem pela jovem? Tanto em Maria como em José havia frescor, beleza e esperança. Deus ama as cataratas caudalosas e as cachoeiras fragorosas, mas tanto mais Ele as ama, não quando transbordam e afogam suas flores, mas quando são contidas e exploradas, a fim de iluminar uma cidade ou matar a sede de uma criança. Não encontramos em José e Maria uma cachoeira controlada e um lago seco, mas dois jovens que, antes mesmo de conhecerem a beleza de um e a potência do outro, quiseram entregá-las a Jesus, debruçados sobre a manjedoura que serviu de berço ao menino Jesus. Não estão, pois, a velhice e a juventude,
mas a juventude é juventude. A consagração da beleza numa donzela e o domínio do pleno vigor no varão. Uau! Fulton Sheen é brilhante. Até onde sei, nenhuma outra pessoa em toda a história da igreja particular, da igreja, articulou um argumento tão convincente em defesa da tese de que São José era jovem. Como ele diz tão claramente, a teologia e a arte só retrataram José como um homem velho a fim de proteger a virgindade de Maria. Agora, para ser justo, a decisão de retratar São José como um homem velho, quer em pregações, quer em escritos ou em obra de arte, funcionou para salvaguardar a pureza e virgindade de Maria. Um exemplo extremo é um antigo texto copta sobre a vida de São José, segundo o qual São José tinha 91 anos quando esposou Maria. Entretanto, todos os historiadores e teólogos reconhecem que as fontes de representação de São José como senhor de idade são documentos apócrifos, ou seja, não canônicos. A confiança em apócrifos levou a que se representasse São José como um homem decrépito, diminuindo suas virtudes, sua importância e grandeza nas mentes dos cristãos. Não admira que ao longo dos séculos, poucas pessoas tenham prestado atenção em São José. Qual foi o impacto dessa abordagem? Até os dias atuais, São José raramente é tratado em aulas de cristologia, mariologia, soteriologia ou eclesiologia nos seminários. O homem universalmente reconhecido como o mais amoroso, o mais justo, o mais casto, o mais prudente, o mais corajoso, o mais obediente e mais fiel de todos, sequer é mencionado em aulas sobre as virtudes teológicas ou morais. Isso tem de mudar. Demos graças a Deus pela sabedoria e de pessoas como São José Maria Escrivá, Madre Angélica e o venerável Fulton Sheen. A igreja precisa reapresentar aos seus filhos uma imagem de São José como um homem forte e viril. A recorrência de representações de São José como um senhor de idade deformou gravemente o entendimento sobre o maior santo que já andou sobre esta terra, depois de Maria. É hora de reivindicarmos São José. Não me entenda mal. O Senhor ama os idosos. Deus ama os anos de trabalho duro, de entrega, de dedicação, desinteressada e de sacrifícios. Sociedades justas e pacíficas assentam em bases deitadas por senhores de idade. No entanto, eles deitaram essas bases e ergueram os pilares da civilização quando eram jovens e não quando eram velhos. Do mesmo modo, os anos formativos de Jesus Cristo foram amorosamente regrados por um pai forte, jovem e forte, chamado São José. Foi esse pai trabalhador, atencioso e virtuoso que deitou as bases para o crescimento e desenvolvimento de Jesus Cristo. Embora não haja dúvida de que um homem velho é tão capaz de santidade quanto um jovem qualquer, é preciso um pai forte e vigoroso para ensinar um menino a usar o machado, a trabalhar a madeira, a carregar a lenha, a percorrer grandes distâncias, a ganhar a vida com o suor do seu rosto. São Francisco de Sales vai nos dizer: se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para os seus filhos, não pensas que o Pai Eterno, em sua onipotência e onisciência, escolheria de toda a sua obra o homem mais perfeito, São José, para guardar seu filho e guardar o seu divino e gloriosíssimo filho, o príncipe do céu e da terra?
O beato Guilherme José Chaminade ecoa uma ideia parecida, mas vê a masculinidade de São José sobre o prisma do seu casamento com Nossa Senhora. Presta atenção. Se Deus te encarregasse da honrosa tarefa de escolher dentre os reis um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ela a melhormente do mundo? E se ele te mandasse escolher dentre os santos, não darias a ela o mais santo que jamais andara sobre a terra? Ora, pensas tu que ao Espírito Santo, o artífice deste matrimônio, importa menos do que ti ou dar-lhe um esposo à altura dos seus méritos? Profundo, hein? Faz sentido, não faz? É claro que sim. São José foi um esposo amoroso de Maria e não um esposo aposentado, inapto para o trabalho braçal e para longas jornadas a pé. São José era conhecido por todos em Nazaré como o pai de Jesus e não como o avô de Jesus. Como pai de Jesus, São José foi um zeloso defensor do filho amado. Ele sacrificou tudo, inclusive os prazeres do amor conjugal, a fim de cumprir sua missão como guarda da Virgem e guarda do Redentor. A propósito, quando se utilizam da palavra guarda em relação a São José, os papas e santos a empregam no sentido que vai muito além do jurídico. Eles a empregam no sentido da proteção, da paternidade e da virilidade. Um guarda é alguém forte, não apenas na mente e no coração, mas também fisicamente. São John Henry Newman tratou a proteção de São José da seguinte maneira: ele, São José, foi o querubim encarregado de guardar o novo paraíso terrestre da invasão de quaisquer inimigos. O encarregado de guardar um território da invasão de quaisquer inimigos tem de ser um homem forte, fisicamente poderoso, e não um senhor de idade que dependa de sua bengala. Como um poderoso querubim dedicado a proteger e servir a rainha dos anjos, São José foi encarregado de guardar o templo, que era o corpo de Maria, e de modo particular a virgindade dela. Para cumprir sua missão, o guarda de Maria tinha de ser jovem e forte. Um senhor de idade provavelmente não teria a força necessária para guardar uma jovem esposa, nem o vigor necessário para criar um filho. A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia lhe fazer mal, porque São José se mantinha alerta e sempre pronto para defendê-la, inclusive até a morte. Olha o que vai dizer o beato Guilherme José Chaminade. A nuvem que na lei antiga cobriu de sombras o tabernáculo é uma imagem do casamento de São José com a Santíssima Virgem. A nuvem cobriu o tabernáculo da reunião e a glória do Senhor o encheu. O casamento de São José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é virgem. Vou ler de novo isso para você nunca mais esquecer. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é virgem. Como esposo e pai, São José foi para o seu filho, Jesus, um modelo de masculinidade. Todo menino devia ser capaz de olhar para o seu pai e entender o que significa ser homem. Se São José fosse um senhor de idade, teria Jesus observado nele alguma força física ou amor verdadeiro colocado em prática na castidade heróica, no trabalho duro e nos gestos corporais de piedade, o ajoelhar-se, por exemplo? Se São José tivesse o dobro ou o triplo da idade da sua esposa, o que Jesus teria observado em seu pai?
sonecas da tarde e falta de memória? Mais uma vez, não há nada de errado com a velhice. Envelhecer faz parte da vida. O próprio São José envelheceu como acontece a todos os homens. Mas teria Deus Pai confiado a criação do Filho, o Leão de Judá, o Rei dos Reis, a um homem velho e frágil? Provavelmente não. O que a Igreja e o mundo podem aprender de São José mais jovem, especialmente nos domínios da teologia, da pregação, da literatura e da arte, é que os jovens podem ser castos, heróicos e santos. Com efeito, a Igreja conta inúmeros exemplos de jovens varões que mantiveram a castidade e pureza, tendo em vista o reino dos céus. E São José foi o maior de todos eles. São José Maria Escrivá nos diz: para viver a virtude da castidade, não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor. A força e a alegria da juventude não constituem obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José quando contraiu o matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela, respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como mais um sinal da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender o amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido do cristão, da castidade. Na minha opinião, São José foi um esposo jovem, terno e amoroso com sua esposa, mas sempre casto, modesto e puro. Maria amou seu José. O amor que ele tinha por ela era forte e esteve sempre sob o controle da razão e da fé. Suas potências viris, sempre a serviço da vontade de Deus, fizeram-no o esposo e o pai mais virtuoso a ter andado na terra. Mulher alguma jamais teve um esposo melhor que São José. São Lourenço de Brindisi disse: Deus não lhe teria dado a Santíssima Virgem como esposa se ele não fosse um homem santo e justo. Que pai sensato daria a mão da filha mais amada a um homem que não fosse reto e irrepreensível no tocante à sua condição de vida? E o que você tem a ganhar com essa glória de São José? Você tende a acreditar que ele era jovem? Não, você não tende a acreditar nisso. Mas você entende, no mínimo, à luz das demandas físicas, que a missão dele implicava, porque faz mais sentido que São José fosse jovem e não velho quando esposou Nossa Senhora. Não importa qual seja a sua representação favorita de São José, saiba que ele é o seu pai espiritual, seu amoroso, forte e destemido pai espiritual. Agradeça-lhe tudo que ele fez por amor incondicional a Jesus e Maria, que é sua mãe espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele faz por amor a você. Para finalizar, a frase do beato Gabriel alegra para nós: dou-te graça, Santo Patriarca, porque nós que não sabemos sequer como amar Jesus e a nossa Mãe Imaculada, nos alegramos em saber que ao menos tu a amaste como deve ser amada. Ela que é a digníssima e verdadeira Mãe de Cristo. Aleluia! Talvez esse é o texto que mais vai mexer no teu coração. Assim como toda vez que eu leio é difícil de manter a voz, porque são tantas palavras belas aqui que é difícil de explicar. Que esse texto possa entrar no teu coração e trazer de alguma forma o verdadeiro sentido sobre quem foi São José. Deus te abençoe. Tenham todos
um excelente dia.